Fala, galerinha, beleza? Hoje eu vou comentar a solução de alguns exercícios de logaritmo. Então eu coloquei aqui o exercício 47 da página 352, item alfa. Então nós temos aqui uma equação logarítmica e a primeira observação que eu faço é que os logaritmos não estão na mesma base. Esse aqui é um item discursivo, entretanto, eu adaptei para fazer uma espécie de VOF. Então, eu vou mostrar inicialmente como é que a gente faria para julgar essas três assertivas em verdadeiras ou falsas, e aí, em seguida, a gente faz como se, da forma como está no livro mesmo, como item discursivo, fazer o passo a passo para deduzir a solução dessa equação logarítmica, ok? Bom, se eu tivesse um item de verdadeiro ou falso, eu não necessariamente teria que resolver a equação para poder julgar esse item. Vamos ver aqui cada um dos três itens, como é que a gente pode analisar para verificar se a assertiva é verdadeira ou falsa. No primeiro item, nós temos o seguinte: x igual a menos meia dúzia é solução dessa equação logarítmica. Ora, se o item afirma que menos 6 é a solução, eu não preciso resolver a equação para ver se uma solução que eu vou encontrar é menos 6. Eu posso simplesmente substituir o x por menos meia dúzia e verificar se a igualdade será válida ou não. Se eu substituir, então vamos fazer isso, né? Vamos substituir x, onde aparece x, eu vou colocar o menos meia dúzia. Observe. Então, isso é o que eu estou fazendo no item 1. Então, eu vou ficar com log na base 2 de menos meia dúzia, menos 2, igual. Olha, pessoal, enquanto eu estou resolvendo, vocês podem interagir aí no chat e já antecipar a resposta, beleza? A Tenente Iris está acompanhando aí no chat e aí pode dar um retorno. Igual ao log na base 4 de 2 vezes menos meia dúzia mais 4. E aí, o que eu vou obter? Eu vou ficar com log de menos 8 na base 2, igual a log 2 vezes menos meia dúzia, menos 12, menos 2 mais 4, menos 8. Menos 8 na base 4. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Pessoal, isso daqui nem pode ser considerado, certo? Por que não pode ser considerado? Porque uma das condições de existência do logaritmo é de que o logaritmando deve ser positivo. Então, nem existe, independente da base, sequer existe o logaritmo de menos 8. Isso aqui, ó, não existe. Beleza? Ou seja, este primeiro item aqui, ó, é falso. Mas agora eu quero fazer, antes de passar para o próximo item, eu quero fazer outra observação. Ainda que se admitisse logaritmo de número negativo, esse item seria falso. Por quê? Porque as bases dos logaritmos são diferentes. Tá bom? Então, ainda que após a substituição eu tivesse encontrado aqui um resultado positivo, né, por exemplo, 10, né? É verdade que o logaritmo de 10 na base 2 é igual ao logaritmo de 10 na base 4? Não, porque as bases são distintas. Tá bom? Então, veja, temos aqui dois detalhes importantes. Primeiro, esse logaritmo nem existe porque o logaritmando é negativo. Segundo, ainda que existisse, esse item seria falso porque as bases dos logaritmos são distintas. Beleza? Vamos ver agora o item 2. O item 2 afirma que x igual a meia dúzia é a solução. E aí, antes de analisar esse item, eu quero fazer aqui uma observação gramatical. Como assim? Vai falar de português na aula de matemática? Bom, pessoal, é uma triste constatação que muitos alunos têm dificuldade para resolver um problema de matemática por causa da dificuldade de leitura e interpretação do enunciado, não é? E aqui a observação que eu quero fazer é a seguinte, ó. Vocês aprendem que a é artigo definido, enquanto que uma é artigo indefinido. Afirmar é a solução
é diferente de afirmar é uma solução. Por que eu estou fazendo essa observação? Pelo seguinte, afirmar que é a solução corresponde a afirmar duas coisas. Corresponde a afirmar, em primeiro lugar, que meia dúzia é a solução da equação, mas que, além disso, é a única solução, que não há outra. Por outro lado, se aqui estivesse escrito é uma solução, então eu só teria que checar uma coisa, eu só teria que checar que ao substituir o x por meia dúzia, dá certo. Só isso. Tá bom? Então, se aqui estivesse escrito uma, o exercício seria mais simples. Seria mais fácil, porque bastaria substituir o x por meia dúzia para ver se a igualdade resultante seria válida. Tá bom? Mas como aqui está escrito é a solução, e o a é artigo definido, então não basta verificar que o 6 satisfaz a equação. Eu tenho que ver que não há outro valor de x que também satisfaz. Tá bom? Então, eu vou fazer a primeira parte, que é ver que, de fato, o 6 satisfaz a igualdade. Então, eu vou substituir agora o x por meia dúzia. Vamos ver o que eu vou obter. Então, vou ter log na base 2 de meia dúzia menos 2 igual ao log na base 4 de quem? 2 vezes meia dúzia mais 4. Beleza, vamos fazer essas contas aqui. Meia dúzia menos 2 dá 4. Então vai ficar log do número 4 na base 2 igual. Agora, 2 vezes meia dúzia dá 12. Mais 14, 16. Então log de 16 na base 4. Aí a confusão aqui, né, um erro que muitos poderiam cometer, é dizer que o item é falso porque 4 é diferente de 16, né? Mas cuidado, lembre-se daquilo que a gente já observou na análise do primeiro item. As bases são diferentes. Qual é o logaritmo do número 4 na base 2? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 4? 2. Por outro lado, qual é o logaritmo de 16 na base 4? Ou seja, 4 elevado a quanto que dá 16? 2 também. Ora, né, desde a criação do mundo que 2 é igual a 2, certo? Então, este item aqui é verdadeiro, certo? Cuidado! Lembre-se da observação gramatical que eu fiz. Se aqui estivesse escrito uma solução, eu já poderia julgar esse item verdadeiro. Mas como está escrito que é a solução, eu tenho que assegurar, eu tenho que garantir que esta equação logarítmica não tem outra solução além de x igual a meia dúzia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui em stand-by e depois que a gente julgar o terceiro item em verdadeiro ou falso, a gente responde esse segundo, só para tirar a dúvida se essa equação tem outra solução ou não. Repare que o item 3, ele afirma justamente que a equação tem duas soluções. Será que tem mesmo? Então vamos analisar, tá? Vamos lá. Então eu vou apagar aqui o primeiro item, para a gente poder julgar o terceiro em verdadeiro ou falso. Então, item 3. O item 3 afirma que tem duas soluções. Bom, para checar isso, agora de fato, né, embora seja um item de VOF, eu vou ter que resolver a equação logarítmica, tá? Eu vou ter que fazer o passo a passo para ver quais são as soluções dessa equação. Eu já sei que ela tem pelo menos uma solução, porque eu já substituí o x por meia dúzia e eu vi que dá certo. Então, que tem solução, eu já sei. Eu só não sei ainda se tem apenas uma solução ou se tem mais de uma. Tá bom, o que eu vou fazer para isso, né? Vou fazer o seguinte, ó. Este número 4 aqui, ó, é potência de 2, né? Eu posso reescrever, então, esse logaritmo na base 2. Certo? Este número 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Beleza. O que é que a gente faz com o expoente que está na base do logaritmo? Bom, atenção aqui, hein? Atenção, que eu vou fazer tudo em cima aqui do que já está escrito, para a gente economizar espaço aqui no quadro. Então, acompanhe com calma e com atenção este passo a passo aqui. Esse expoente 2 aqui, ó,
eu posso tirar da base do logaritmo dividindo, certo? Posso tirar dividindo. Então, eu vou apagar e dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, certo? Então, eu vou ter o meio aqui na frente do logaritmo. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro membro da equação multiplicando, porque quando a gente inverte o membro da equação, a gente inverte o sinal? Não é o sinal, né, pessoal? É a operação. Como aqui está dividindo e o inverso de dividir é multiplicar, eu vou passar multiplicando. Muito bem, então eu vou apagar o meio aqui deste membro e vou trazer para o primeiro membro multiplicando. Então, olha só, né? Esse número 2 está passeando, né? Ele estava aqui como expoente da base do logaritmo, aí ele saiu do logaritmo dividindo, passou lá para o outro membro multiplicando, e por fim, olha o que eu vou fazer. Esse número que está multiplicando, eu posso trazer para dentro deste logaritmo como expoente do logaritmando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar este 2 aqui que está multiplicando, e vou trazer para dentro do logaritmo como expoente do logaritmando. Beleza? Claro, né? Por causa daquela propriedade. Assim como eu tiro o expoente do logaritmando multiplicando, eu posso fazer o inverso, é trazer o fator que multiplica o logaritmo para dentro do logaritmo como expoente do logaritmando. Ou seja, né, se você entendeu esse passo a passo, da próxima vez você já pode fazer direto o seguinte: passar o expoente da base do logaritmo de um membro como expoente do logaritmando do outro membro. Tá bom? Então você pode fazer isso. Se você tiver o expoente na base do logaritmo de um membro, você passa para o outro membro como expoente do logaritmando. Tá bom? O logaritmo da base de um membro se torna, o expoente da base de um membro se torna expoente do logaritmando do outro membro. Tá, por que eu fiz tudo isso? Simplesmente para ter dos dois lados o logaritmo na mesma base. Agora eu tenho logaritmo na base 2 no lado esquerdo e logaritmo na base 2 no lado direito. Se eu tenho uma igualdade entre logaritmos de mesma base, o que é que eu posso concluir? Posso concluir que os logaritmandos são iguais, eles coincidem. Ou seja, eu tenho que ter x menos 2 ao quadrado igual a 2x mais 4. Eu vou desenvolver isso daqui e vou obter uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, que a priori, tem duas raízes, né? Aliás, nem toda equação do segundo grau tem solução. Se o discriminante for negativo, não terá nenhuma solução real, né? Mas como eu já sei, né, já vi no item anterior que meia dúzia é a solução da equação, eu já sei que meia dúzia é uma das soluções. Mas, por exemplo, se o discriminante for zero, as duas raízes são iguais. Então, não teria duas soluções. Por outro lado, se o discriminante for positivo, eu vou ter duas soluções reais distintas. Mas ainda assim eu ainda não poderei concluir que o item 3 é verdadeiro. Por quê? Porque eu não estou partindo de uma equação quadrática, eu estou partindo de uma equação logarítmica. E aí, se eu encontrar um outro valor de x, eu vou ter que substituir na equação logarítmica para ver se satisfaz aquelas condições de existência. Tá claro? Então vamos fazer isso. Vamos desenvolver isso aqui, ó. Vou ficar com x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 2x mais 4. Observe que o número 4 aparece em ambos os membros, de modo que a gente pode cancelar. E aí eu vou ficar simplesmente com x ao quadrado menos 4x menos 2x, que eu vou trazer para o primeiro membro, eu vou ficar com menos 6x. Como eu cancelei o 4, não sobra mais nada. Antes de eu prosseguir, qual é a pergunta que apareceu aí? Professor, a solução é só 6? Mas é justamente isso que a gente está examinando agora, né? A gente ainda não classificou o item 2 como verdadeiro ou falso, justamente porque a gente ainda não sabe se é a única solução. Eu já sei que 6
satisfaz a equação, já sei disso. O que eu não sei ainda é se a equação tem outra solução, que é o que eu estou checando aqui agora, tá bom? No item 3, que o item 3 afirma que essa equação tem duas soluções. Afirmando que é 6. Desculpa. Ele está afirmando que é só o 6. Muito bom, Leonardo. Vamos ver se é só o 6 mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. X que multiplica x menos meia dúzia igual a zero. Quando eu tenho um produto igual a zero, é porque um desses fatores é zero, certo? Conclusão. X é igual ao próprio zero, ou x menos meia dúzia é zero. Mas dizer que x menos meia dúzia é zero equivale a dizer que x igual a meia dúzia. Veja, meia dúzia já é aquela solução que a gente havia verificado no item 2. A gente já sabia que meia dúzia era solução da equação. O que a gente não sabia ainda é se era única, se haveria outra. Bom, o zero também é a solução, certo? Errado! O zero é solução, é outra solução da equação do segundo grau, mas da equação logarítmica, não. Por que não? Porque se eu substituir o x por zero, por exemplo, aqui ó, no primeiro logaritmo, vai ficar 0 menos 2, e menos 2 é negativo, certo? Menos 2 é negativo, eu não posso ter logaritmando negativo. Mas aí você vai dizer assim, não, professor, mas vai ficar positivo porque está ao quadrado. É verdade, nessa daqui vai ficar positivo, mas lembre-se, né, depois você pode, aliás, você pode checar aí no seu livro, lá na página 352, né, que essa não é a equação original. Na equação original, onde é que está esse 2 aqui? Esse 2, ele está como expoente da base aqui. Então, na equação original, o logaritmo que eu tenho aqui é logaritmo de x menos 2 na base 2. E se nessa equação original a gente substituir o x por zero, vai negativar o logaritmando, o que não pode acontecer. Então, não cumpre uma das condições de existência, beleza? É por isso que o zero não é solução da equação logarítmica, e aí eu concluo, portanto, que de fato o meia dúzia não apenas é uma solução da equação logarítmica, como de fato é a solução da equação logarítmica, porque é a única. Então, este item aqui eu acabei de verificar que é verdadeiro e o item 3 é falso. Beleza? Tá bom, pessoal? Então, se você se deparar, né, seja na avaliação bônus, seja na avaliação parcial, com uma equação logarítmica de bases distintas, lembre-se de que inicialmente a equação é essa aqui, ó. Do lado esquerdo, logaritmo na base 2, do lado direito, logaritmo na base 4. Então, se você tiver que jogar um VOF, fique atento aos detalhes, tá bom? Se afirmar que um determinado valor de x é a solução, basta você substituir, verificar, beleza, satisfaz ou não satisfaz a igualdade. Agora, cuidado quando aparecer o artigo. Se aparecer o artigo indefinido beleza, eu só tenho que checar se satisfaz a equação. Agora, se aparecer o artigo definido além de verificar que satisfaz a equação, eu tenho que verificar que a equação não tem outra solução. Tá bom? Beleza? Muito bem, vamos para a letra bravo do mesmo exercício 47. Então, a letra bravo do exercício 47, o que nós temos aí? Nós temos o logaritmo de x menos 2 mais duas vezes o logaritmo de x igual a 3 vezes o logaritmo de 2x. Mais uma observação aqui, hein? Se eu não tivesse colocado base nenhuma aí, seria tudo em base 10, né? Que beleza, eu não tenho que me preocupar com bases diferentes. Mas não. Se você olhar com atenção aí no exercício, você vai ver que o primeiro logaritmo está na base 2, o segundo logaritmo está na base 4 e o terceiro logaritmo está na base 8. Poxa, professor, então fica muito complicado, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai ver que aí o fato das bases serem diferentes vai facilitar o nosso trabalho, tá bom? Vai facilitar bastante. Por que vai facilitar? Vai facilitar pelo seguinte:
Olha o que eu vou fazer aqui, ó. O primeiro logaritmo que aparece, eu vou simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, logaritmo de x menos 2 na base 2. Beleza. Agora é o seguinte, ó. No segundo logaritmo, eu tenho a base 4, que como a gente já viu no item anterior, eu posso reescrever na base 2. O 4, de fato, é potência de 2. É 2 ao quadrado, certo? Muito bem. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aí, o que é que eu posso fazer com esse expoente aqui? Que a gente já fez no primeiro exercício. Eu posso tirar do logaritmo dividindo. Mas como eu já tenho 2 multiplicando, aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 1 na multiplicação é neutro. Olha que beleza. Por isso que eu disse que o fato aqui das bases serem distintas ia simplificar o exercício. Então, vai ficar 2 dividido por esse 2, que dá 1, e vai sobrar simplesmente o logaritmo de x na base 2. Tudo isso igual. Veja que o mesmo vai acontecer no logaritmo que está no segundo membro. Por quê? Por quê? Porque este 8 que está aqui na base deste logaritmo também é potência de 2. É 2 ao cubo. E aí, o que eu vou fazer com esse expoente 3 que está na base do logaritmo? Vou fazer o seguinte. Vou tirar do logaritmo dividindo e vai acontecer o mesmo que aconteceu na segunda parcela. Porque eu já tenho 3 multiplicando, e aí dividindo por 3 vai dar 1, que eu posso simplesmente mandar para o espaço, porque ele não altera a multiplicação, não é verdade? Então vai ficar o quê? Simplesmente o logaritmo de 2x na base 2. Olha aí, tenho tudo agora na base 2. Beleza, agora eu tenho que recordar uma outra propriedade de logaritmo, que é a seguinte, né? Soma de logaritmos, eu posso juntar num único logaritmo como produto dessas parcelas, né? Como produto dos logaritmandos. E eu só posso fazer isso, pessoal, porque estão na mesma base. Se não estivesse, eu não poderia, certo? Eu não poderia aqui já no início juntar tudo, porque além de que estavam em bases diferentes, ainda tinha um número multiplicando aqui fora, né? Mas agora, da forma como está, eu posso juntar esses dois logaritmos num só. Beleza? Multiplicando os logaritmandos. Então vai ficar um único logaritmo na base 2, e o logaritmando vai ficar o quê? Vai ficar o produto de x menos 2 por x. Beleza? O logaritmando é tudo isso. X menos 2 vezes x. E o outro lado eu vou simplesmente copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? E agora? Ora, agora falta pouco para terminar, né, pessoal? É isso aí, pessoal! Já está acabando! Uhul! Muito bem, então agradecemos a participação especial aí do nosso convidado. Vamos terminar essa letra brava do exercício 47. Por quê? Eu já tenho igualdade entre dois logaritmos na mesma base, então só resta igualar os logaritmandos, né? Então eu vou ter x menos 2 que multiplica x igual a 2x. Beleza? Eu vou desenvolver esse produto, vai ficar x ao quadrado menos 2x. Vou trazer esse 2x para o primeiro membro subtraindo, e no segundo membro não ficará nada, que é zero, certo? Então, vou ficar com x ao quadrado menos 4x igual a zero. Colocando o x em evidência, a gente já fez aí em outro exercício, né? Fica x que multiplica x menos 4. De novo, pessoal, quando uma multiplicação dá zero, um dos fatores tem que ser zero, certo? Conclusão. Ou x é igual ao próprio zero, ou então x menos 4 é zero. Mas dizer que x menos 4 é zero equivale a dizer que x é igual a 4. Então, quer dizer, então, se fosse um exercício assim, né? Resolva em R a equação logarítmica tal, né? Ou seja, eu tenho que considerar o universo, tenho que considerar o conjunto dos números reais
E dentro desse universo, escrever o conjunto solução, né? Então, como é que ficaria o conjunto solução? Ficaria aqui o 0 e o 4, é isso? Cuidado, hein? Porque 0 e 4 são as soluções desta equação do segundo grau. Eu não sei se são soluções da equação logarítmica. O exercício aqui não é para resolver uma equação quadrática, é para resolver uma equação logarítmica. E quando a gente resolve uma equação logarítmica, não basta encontrar um valor de x que satisfaz a igualdade. Eu tenho que verificar as condições de existência do logaritmo. Quais são mesmo essas condições, né? Quais condições? A base tem que ser positiva e diferente de 1. O logaritmando tem que ser positivo. Ora, a base aqui já é tudo 2, beleza, eu não tenho que me preocupar com ela, mas com o logaritmando, sim. Se eu substituir o x por 0, todos os logaritmandos ficarão positivos? Já no primeiro, não, porque 0 menos 2 é negativo. Então, o 0 está fora do conjunto solução. E o 4? Pode ser que nem o 4 sirva, e se o 4 não servir, a solução é vazia. A solução seria o conjunto vazio. Mas vamos ver se o 4 serve. 4 menos 2 é positivo? Sim, beleza. 4 é positivo. E depois 2 vezes 4, 8, que também é positivo. Ah, então o 4 é a solução dessa equação logarítmica. Então repare, embora ao aplicar algumas propriedades algébricas, eu passe de uma equação logarítmica para uma equação do segundo grau, essa equação logarítmica não tem duas soluções, tem apenas uma, que é o número 4. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, eu vou comentar um exercício resolvido que aparece aí para vocês na página 351, que é o exercício de número 20, que é um exercício que envolve não apenas equação logarítmica, mas também função logarítmica, que foi vista na última live, tá? Então, na página 351, vocês têm o exercício resolvido 20, que fala da população de duas cidades A e B. Eu vou colocar aqui, ó, cidades A e B. Cidades A e B. E aí diz o seguinte, ó, que a população de cada uma dessas duas cidades está em função do tempo t, dado em anos, por meio de uma expressão logarítmica. Que expressão logarítmica? A população da cidade A é dada pela seguinte expressão logarítmica. A de t é igual ao logaritmo na base 8 de 1 mais t elevado à sexta. Beleza. E a população da cidade B é dada por B de t igual ao log na base 2 de 4t mais 4. De 4t mais 4. Beleza. Então, como eu disse, o tempo t aqui está dado em anos, e a população aqui ela está dada em milhares, né? Então, por exemplo, se eu encontrar o valor de A igual a 5, então, na verdade, são 5.000 habitantes, por exemplo, tá? E a letra A desse exercício pede justamente para determinar a população das duas cidades em 2 instantes. Em 2 instantes. Vou colocar aqui, ó, tempo. No instante t igual a 1 e no instante t igual a 7. Ou seja, qual será a população da cidade A após 1 ano e após 7 anos? Bem como a população da cidade B. Então vamos organizar aqui, ó. Então, vamos verificar aqui como é que vão ficar essas populações, tá? Bom, quero saber a população da cidade A no tempo 1. Basta substituir o t por 1, certo? Então, vamos fazer aqui um exercício mental? Vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido. Vamos lá. Se eu substituir o t por 1, vai ficar 1 mais 1, que é 2. 2 elevado à sexta dá 64. Quanto é o logaritmo de 64 na base 8? Em outras palavras, 8 elevado a quanto que dá 64? 2, né? 8 ao quadrado dá 64. Ou seja, a população aqui, ó, é 2, certo? 2 não. Lembre-se de que a população está em milhares. Então, aqui são 2.000 habitantes. Então, após 1 ano, a população da cidade A é igual a 2.000 habitantes. Beleza.
E após 7 anos, hein? E após 7 anos? Eu vou ter que fazer, ó, 1 mais 7, 8. Nossa, professor, eu vou ter que fazer 8 elevado à sexta? Não, porque a gente pode... Vou fazer um rascunho aqui, ó. Não, porque a gente pode aplicar as propriedades, né, de logaritmo. Quais propriedades? Então, vamos lá. Substituindo t por 7, 1 mais 7, 8. Vai ficar 8 elevado à sexta. E a base aqui é 8, né? Ora, olha aqui, ó. Não vou ter que fazer 8 elevado à sexta. Por quê? Lembre-se de que quando a base da potência é igual à base do logaritmo, eu posso simplificar e o resultado vai ficar simplesmente o quê? Esse meia dúzia que está aqui. Então, aqui, ó, 6.000. Beleza? 6.000. Beleza. Então, 2.000 e 6.000 serão as populações da cidade A, respectivamente, após 1 e 7 anos. Beleza. Vamos para a população da cidade B. Como ficará a população da cidade B após 1 ano? Após 1 ano, então, eu vou substituir o T por 1 na expressão da população da cidade B. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. Logaritmo de 8 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 8? 2 ao cubo, né? Então, aqui dá 3. 3 o quê? 3.000. 3.000 habitantes. Beleza. Então, a população está em milhares. Beleza. E após 7 anos, vou substituir o T por 7. 4 vezes 7, 28. 28 mais 4, 32. 2 elevado a quanto que dá 32? 2 à quinta. Né? 32 é igual a 2 à quinta, portanto, esse logaritmo vai dar 5, e a população, portanto, da cidade B, após 7 anos, será de 5.000 habitantes. Beleza, então está respondido o item alfa desse exercício. Mas esse exercício tem aí um item bravo, né? O item bravo, que diz o seguinte, que após um certo tempo, a população de uma das cidades vai ultrapassar a população da outra e será sempre maior a partir daquele tempo. Que tempo é esse? Ora, isso tem a ver com o gráfico das funções, pessoal. Tem a ver com o gráfico das funções. Primeiro é o seguinte, repare que os dois logaritmos aqui têm base maior que 1. E vocês viram na live de função logarítmica, né? Quando a base é maior do que 1, a função é crescente. Beleza. Então, eu já sei que tanto o gráfico de A quanto o gráfico de B são curvas crescentes. Os dois são curvas crescentes. E o que o exercício afirma é que existe um instante, existe um tempo. Então, aqui existe um tempo, que a gente vai determinar qual que é, a partir do qual uma população ultrapassa a outra. E dali em diante será sempre maior. Então, vamos ver aqui, né, eu representei nas cores azul e vermelha, vamos ver aqui qual que representa qual, né? O azul será que é da população A ou da B? E da mesma coisa a vermelha, né? Ora, o item A do exercício, né, na verdade, o autor já colocou para simplificar esse item bravo. Por quê? Porque olha o que a gente está vendo aqui no item A, ó, que após 1 ano, a população de A era menor que a população de B. Ó, no início, né, então após 1 ano, a população de A era menor que a população de B. Certo? Então, no tempo aqui, ó, no tempo aqui, T igual a 1, a população de A é de apenas 2.000 e a de B é de 3.000. Entretanto, no tempo de 7 anos, a população de A ultrapassou a população de B. A população de A aqui, ó, é de 6.000 habitantes, enquanto que a população de B é de apenas 5.000 habitantes. Ou seja, a gente vai encontrar um tempo entre 1 e 7, onde as duas populações coincidem. E aí, a partir deste tempo, a população de A será sempre maior que a população de B. Tá bom? Então, feita essa análise gráfica, ou seja, a gente já sabe, já consegue responder parcialmente o exercício, né? A gente já sabe que
a cidade cuja população será maior do que a população da outra cidade após determinado tempo, será a cidade A. O que eu não sei ainda é qual tempo é esse, tá? Então vamos determinar esse tempo. Então, para determinar esse tempo, onde as duas populações coincidem, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as expressões. Eu vou escrever justamente o A de T igual a B de T. E aí, eu vou cair numa equação logarítmica, né? Então, eu vou ficar com logaritmo na base 8 de 1 mais T elevado a meia dúzia, igual ao logaritmo na base 2 de 4T mais 4. Beleza? Não estão na mesma base, não posso igualar os logaritmandos, certo? Vou passar para a mesma base, vou fazer várias simplificações aqui. Quais simplificações eu vou fazer? Primeiro, que este 8 aqui, ó, eu posso reescrever como 2 ao cubo, certo? Segundo, este meia dúzia aqui, ó, que é expoente do logaritmando, eu posso tirar do logaritmo multiplicando. E este 3 aqui, que é expoente da base, eu posso tirar do logaritmo dividindo. Então vai ficar 6 dividido por 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Beleza? 6 dividido por 3 dá 2. Então eu vou apagar estes dois expoentes. E aqui vai ficar simplesmente 2. Já posso igualar os logaritmos? Não, não posso. Não posso igualar os logaritmos porque eu tenho um fator multiplicando aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar esse 2 aqui para o logaritmando. Então, os expoentes aqui estão passeando, né? Então, ao voltar o 2 lá para o logaritmando, aí sim eu posso igualar os logaritmandos, porque agora eu tenho logaritmo de alguma coisa na base 2 igual ao logaritmo de outra coisa nessa mesma base 2. Ora, se os dois logaritmos são iguais e estão na mesma base, os logaritmandos têm que ser iguais, ou seja, 1 mais t ao quadrado tem que ser igual a 4t mais 4. Beleza? E aí, pessoal, eu caio numa equação do segundo grau. Se você resolver essa equação do segundo grau, você vai ver o seguinte, você vai ver que há duas possibilidades, tá? Você vai ver que há duas possibilidades. Que o valor de t tem que ser menos 1 ou 3. Menos 1 ou 3. Agora, a gente pode admitir os dois valores? Bom, em primeiro lugar, o menos 1 eu não posso considerar porque o t se refere ao tempo e a gente não trata tempo negativo, certo? Então, esse aqui é um problema contextualizado, então já seria um primeiro motivo para eu descartar esse menos 1. Mas há um outro motivo para eu descartar o menos 1. Qual outro motivo para eu descartar o menos 1? Se eu substituir o t por menos 1, vai anular o logaritmando. Ou seja, vai deixar de cumprir uma das condições de existência. O logaritmando tem que ser positivo. Então, o único valor aqui que satisfaz a equação é 3. Veja que não há problema nenhum em substituir o t por 3. Os logaritmandos vão ficar positivos. Ou seja, em que tempo as duas populações coincidem e a partir desse tempo a população de A vai ser sempre maior que a população de B? No tempo igual a 3 anos. No tempo t igual a 3. Beleza? Legal. Pessoal, já deu o nosso tempo aí, mas antes ainda de encerrar, deixa eu só comentar uma outra propriedade que a gente poderia ter aplicado para resolver essa equação logarítmica. Outra propriedade que a gente poderia ter aplicado é a seguinte, ó. Como a gente viu, esse expoente 2, eu poderia ter deixado aqui na frente do logaritmo multiplicando, certo? Por outro lado, esse logaritmando aqui eu posso fatorar e reescrever como 4 vezes t mais 1. Eu posso reescrever como 4 vezes t mais 1, que é a mesma coisa que 1 mais t, certo? E aí eu posso aplicar aquela propriedade do logaritmo que transforma produto em soma. Então ficaria assim, ó, logaritmo do número 4 na base 2 mais o logaritmo de t mais 1, ou de 1 mais t, que é a mesma coisa, né? Nessa mesma base 2. E o logaritmo
do número 4 na base 2 é igual a 2, certo? O logaritmo do número 4 na base 2 é igual a 2. Por outro lado, este logaritmo de 1 mais t na base 2 eu posso trazer para o primeiro membro, subtraindo. Mas eu já tenho duas vezes ele. 2 vezes uma coisa menos essa coisa vai dar 1 apenas, não vai? Né? 2y menos y dá y. Né? 2 quadrados menos 1 quadrado dá 1 quadrado. 2 logaritmos menos 1 logaritmo dá 1 logaritmo apenas. Então, se eu trouxer esse logaritmo subtraindo, no primeiro membro vai ficar apenas o logaritmo de 1 mais t na base 2, e no segundo membro só vai ficar o logaritmo do número 4 na base 2, que a gente já viu que é 2. E aí eu resolvo isso aqui. Olha que beleza, ó. Da definição de logaritmo, o que significa dizer que o logaritmo de 1 mais t na base 2 é igual a 2? Significa dizer, a gente já sabe que o logaritmo é simplesmente um outro idioma, né? É apenas uma outra linguagem para representar a exponencial. Então, isso aqui equivale a dizer que essa base 2 elevada a esse expoente 2 tem que ser igual ao logaritmando, ou seja, 1 mais t igual a 2 elevado a 2 mesmo, que é 4. Então, eu isolo t, 4 menos 1, que dá 3. Então, veja aí, uma outra maneira da gente deduzir que o tempo no qual as duas populações coincidem é o tempo t igual a 3 anos. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente... Pessoal, na verdade, essa avaliação bônus já é, assim, uma boa preparação, né, para a nova avaliação parcial que vocês farão amanhã, tá? E o assunto é o mesmo da avaliação parcial que vocês fizeram no dia 16 de julho, ou seja, logaritmo, né, definição, conceito, propriedades, operações e equações, tá bom? Em particular, equação logarítmica em bases diferentes, que é o que a gente tratou na live de hoje. Beleza, pessoal? Então, boa prova para vocês, bons estudos e até a próxima.